muito feliz de estar aqui com você. É um privilégio participar dessa conferência e poder liberar uma palavra tão poderosa na sua vida, né? Conferência Be Brave. E eu me chamo Pedro Neto, não sei se você me conhece, faço parte da IDPB, obviamente, e da IDPB Ministério Redenção. E eu quero compartilhar com você a palavra que tem um tema, coragem de ser santo. Nós vamos falar então sobre santidade. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender, antes de nós entrarmos aqui nos versículos, é o processo que Deus trabalha na nossa vida. Deus ele trabalha com um processo muito claro durante toda a nossa vida. Eu gosto de falar que você foi salvo, nós precisamos ter esse entendimento. Você pode dizer para você, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Então esse é o processo de Deus durante toda a nossa vida. Você entregou a sua vida para Jesus, portanto você foi salvo. Você é salvo, você está salvo. Mas também você está sendo salvo, você está passando por um processo de santificação. E você será salvo e você será glorificado, né, quando nós chegarmos aos céus, quando o reino de Deus chegar de fato, quando Jesus voltar, nós seremos salvos e glorificados, assim como a Bíblia diz. Então, nós vamos hoje falar sobre esse processo de santificação, que é, eu estou sendo salvo. Todo cristão nascido de novo, ele passa a sua vida inteira nesse processo de ser salvo. E aí nós entramos no processo de santificação. Como é importante nós entendermos isso. Uma das coisas mais importantes também é entendermos o caráter de Deus. O caráter do nosso Deus é que Ele é um Deus santo. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus provedor, Ele é o nosso bom pastor, mas Ele também, e uma das suas principais características, é que Ele é um Deus santo. Ele não se mistura com pecado, Ele não se mistura com toda sorte de impureza. Ele é santo. A palavra de Deus fala por diversas vezes, os anjos cantam, né? Santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós iremos, inclusive, passar toda a eternidade adorando junto com os anjos e todas as nações, dizendo, santo, santo é o Senhor. O nosso Deus, Ele é santo. Então, nós precisamos entender que viver uma vida de santidade tem a ver com você viver plenamente a vida de Deus em você. É você viver de forma plena. O Senhor nos chama a ser santo como Ele é. Onde é que nós vemos isso? Na palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15. A Bíblia fala assim, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha só que interessante. Como é santo aquele que vos chamou. Quem chamou você? Foi o próprio Deus. Jesus chamou você. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós entendemos que santidade tem a ver com o estilo de vida. Santidade é muito mais do que você viver a sua vida fugindo do pecado, fugindo das impurezas. Mas não, santidade é um estilo de vida. Tem a ver com que tem a ver com você viver plenamente, como eu já falei, aquilo que Deus fez em você. Quando você entende a obra da cruz, quando você entende profundamente o poder da obra da ressurreição de Cristo, você pode viver em santidade. E ele fala assim, sede santos porque eu sou santo. Quando nós entendemos que nós somos nascidos e nós somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos ser santos. Está aqui na palavra, 1 Pedro. Em Levítico capítulo 11 ele fala também, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos porque eu sou santo. Então nós começamos a entender aqui que o nosso Deus é santo e que Ele quer fazer uma obra na nossa vida, começando ali a partir do novo nascimento e durante toda a sua caminhada cristã. E essa obra é uma obra regeneradora do Espírito Santo. Muito mais do que um esforço próprio, e na verdade santidade não tem a ver com o esforço próprio seu, é você ter a revelação e deixar que
que o Espírito Santo haja dentro de você, deixar que o Espírito Santo santifique você, é ter uma vida de relacionamento. Então, santidade tem muito mais a ver com o que Jesus quer fazer em você. Jesus, ele quer usar a sua vida, né? Nós estamos vivendo dias em que Jesus tem chamado a sua igreja, comissionado mais do que nunca a vivermos um grande avivamento, a vivermos uma obra missionária. Mas para que você possa viver tudo isso na sua vida, você sendo um jovem ou sendo adulto, independente da sua idade, Deus quer usar pessoas que andam em santidade. Deus quer usar pessoas que honram a sua santidade, que honram a sua vida. E naturalmente você vai viver essa vida de pureza. Nós podemos ver na Bíblia que o próprio Jesus, ele mostrou isso na sua vida, né? Na sua caminhada aqui na terra. Ele mostrou isso através da sua vida, ele foi o nosso maior exemplo. A Bíblia fala lá em Hebreus 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Quem é que tem fraqueza aí? Levanta a mão. Eu tenho, nós temos fraquezas, eu tenho fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança. Ele foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Olha só que interessante, o próprio Jesus, ele foi tentado de todas as formas. Jesus conhece você, Jesus conhece as fraquezas, todas as possíveis fraquezas, todos os possíveis problemas que você possa imaginar que você tem, Jesus passou aqui na terra e Jesus superou isso. É óbvio que Jesus, ele não pecou em nenhum momento, ele foi sem pecado. Afinal de contas, ele só poderia nos redimir do pecado e nos levar a uma vida de santidade se ele não tivesse pecado algum. Mas o que nós aprendemos aqui? Que Jesus foi provado na sua santidade. Jesus foi provado também nas suas fraquezas. Então ele conhece as suas dificuldades, ele conhece os seus problemas, ele conhece aquele desejo, sabe, da tua carne que quer te fazer pecar, que quer te fazer ficar longe dele. Ele conhece todo tipo de tentação maligna que possa vir sobre a sua vida. Jesus passou também. Pode ter certeza que ele passou. Não existe nada. A Bíblia é bem clara, a Bíblia é a verdade. Mas ele diz para nós: vocês podem ser santos como eu sou santo. Você pode ser santo. E isso é uma obra do próprio Espírito de Deus na sua vida. Então, santidade é colocar em prática uma vida de devoção que possa honrar a sua identidade. Então, é você de fato saber quem você é. E quando você sabe quem você é, você vive uma vida de santidade. Não é uma coisa penosa, não é uma coisa difícil, sabe? Aquela pessoa que não consegue, eu não consigo viver em santidade, eu não consigo romper nisso. Não, viver uma vida de santidade não tem esse peso. Não é para ter esse peso. Quanto mais relacionamento eu tenho com Deus, mais eu vivo uma vida pura, uma vida santa. Mais eu honro a Deus e eu honro quem eu sou, a minha identidade em Cristo. A Bíblia fala algo interessante: andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Em outras versões fala: andeis de modo digno segundo a sua vocação. Se você entende que você tem um chamado, você tem uma vocação, você nasceu para viver em santidade. Santidade. Para que isso possa se cumprir na sua vida. Uma das coisas interessantes, e eu anotei aqui, é que uma vida de pureza, uma vida de santidade vai te livrar de muitos problemas no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. No seu espírito, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, essa vida de santidade vai te aproximar de Deus. Na sua alma, porque você vai estar livre de traumas, livre de problemas emocionais que às vezes a gente leva para a vida toda, e às vezes pela falta de santidade a gente peca, a gente vai fundo no pecado e a gente acaba ali tendo muitos traumas emocionais. E você também livra o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Muitas pessoas que não entendem e não conseguem ter essa revelação da santidade, Vamos colocar aqui, por exemplo, os ímpios, Os ímpios, os homens e mulheres que não conhecem a Deus, que estão entregues aos desejos da carne, eles destroem o seu próprio corpo, Tendo relações com qualquer tipo de pessoa, usando
muitas vezes drogas e vivendo nos vícios, porque decidiram viver uma vida impura, uma vida sem santidade. Mas você não nasceu para isso. A pergunta é, Neto, como ser santo? Como eu posso ser santo? Parece uma coisa tão difícil. E eu trouxe aqui 3 pontos rápidos que podem te dar um caminho para a santidade. O primeiro ponto é, como ser santo? Seja radical. Parece ser antiquado isso, né? Parece ser antigo. Ser radical, é muito básico isso. Mas isso não vai mudar. Os princípios e valores da Bíblia, eles não mudam. A essência não vai mudar. Para você viver uma vida de santidade, você precisa de radicalidade. Você precisa saber dizer não para o pecado. Deus te deu esse livre-arbítrio de dizer não. De dizer não para o pecado. Lá em Mateus 5,29 diz, se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. O que ele está falando aqui? Seja radical. Se teu olho direito te faz pecar, arranca ele e lança fora. É óbvio que você não vai arrancar o teu olho aí, né? É óbvio que você não vai fazer isso agora. Por favor, não faça. O que Jesus está nos ensinando é justamente esse princípio da radicalidade. De ser radical e dizer, olha, isso aqui está me fazendo pecar. A rede social, meu celular está me fazendo pecar, eu vou me afastar disso. A televisão está me fazendo pecar, a internet está me fazendo pecar. As minhas amizades estão fazendo eu pecar. Existem alguns amigos que eu preciso tirar da minha vida porque eles estão me levando para o pecado. Existem pessoas, existem influências, existem talvez games que eu estou jogando que não vêm de Deus. Existem filmes que eu estou assistindo que estão me fazendo pecar. Eu não vou mais ligar a Netflix. Eu vou ser radical porque eu quero viver uma vida em santidade. Você vai conhecendo os seus limites e você vai sabendo que você necessita de Deus para viver uma vida de santidade. Mas você precisa ser radical a dizer não para o pecado. Né? Eu sempre aprendi isso e é algo interessante. O diabo, o nosso inimigo, ele nunca vai pegar na sua mão, vai colocar a tua mão no mouse, vai pegar a tua mão para você escrever no teclado e você entrar no site de pornografia. Ele não vai fazer isso. Quem faz isso é você. O papel do diabo é te influenciar e jogar iscas, né, setas malignas na sua mente. Mas o que você vai fazer a partir disso é o que muda tudo. Então viver uma vida de santidade não quer dizer que você não vai ter tentações. O próprio Jesus, mesmo depois de ter jejuado e orado, depois de 40 dias, a primeira coisa que aconteceu na vida dele, antes dele começar seu ministério, foi ele ser tentado pelo diabo. Ele estava no manto, ele estava ungido e ainda assim ele foi tentado pelo diabo e ele passou por esse processo através da palavra de Deus. Então você vai ser tentado, mas você precisa ser radical e lembrar quem você é, lembrar das palavras de Deus e ser santificado pelo Espírito Santo. Segundo ponto, vamos lá. Segundo ponto para você ser santo, contemplando a face de Jesus. 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, que com face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor conforme a sua imagem, estamos sendo transformados em glória crescente, ou de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo é fiel ao ministério. Olha só que poderoso isso, lá em 2 Coríntios. A Bíblia fala que, resumindo bem, né? Quando você contempla o Senhor, você é transformado à sua imagem e semelhança, e você cresce de glória em glória. Cristo, ele não te chamou para ser perfeito. A Bíblia é muito bem clara com isso. O que ela nos ensina? É para você andar de glória em glória. Você vai avançando, você vai crescendo no entendimento de que nós estamos em obras. Nós estamos sendo regenerados. E óbvio que o Espírito Santo é que nos ajuda nessa caminhada. Então o segundo ponto é esse. Contemplando a face de Jesus. Como você contempla a face de Jesus sendo bem prático? Com uma vida de adoração. Uma vida de adoração. E quando eu falo uma vida de adoração, não é somente você ir para o sábado, ir para o domingo e adorar junto com o louvor da igreja, ou na sua célula, né? Ou em qualquer outro culto, ou quando está com a igreja. Não, adorar com a igreja é a coisa mais fácil do mundo e você deve fazer isso. Mas eu estou te falando de viver uma vida constante de adoração a Deus.
A partir de segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, você tem uma vida de devoção, de adoração, no seu trabalho, na sua escola, você está adorando o Senhor, você está em contato com Ele, você está em relacionamento com Ele, você declara canções, você fala em línguas estranhas. Nós somos pentecostais, né? Nós somos homens cheios do Espírito Santo. Isso é uma vida de adoração. E quanto mais você faz isso, e você passa tempo com o Senhor, muitas vezes é necessário, sim, você ter uma vida devocional, óbvio, e você fechar a porta do teu quarto, e o teu Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. Quanto mais você passa tempo contemplando a face de Jesus, mais você cresce em santidade. Terceiro ponto, pela palavra. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala, né? Em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E por isso, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha que poderoso esse ensinamento de Jesus. Jesus está rogando ao Pai, dizendo, Pai, santifica os meus filhos, os meus discípulos na tua palavra. Então, através da Bíblia você é santificado, através da leitura da Bíblia. Não existe um caminho, não existe outro caminho. Isso não mudou. Através da leitura da Bíblia, da sua devoção à Bíblia, através do tempo que você passa lendo as Escrituras Sagradas, você vai sendo santificado. No momento da tentação, você vai lembrar de um versículo. No momento de problemas, você vai ser alimentado pela palavra. Santifica-os na tua palavra. Você conhece a Deus, você prossegue em conhecer a Deus através da palavra de Deus, através da Bíblia. E ele fala, olha, é por eles eu me santifico. Então entenda que a santidade não tem a ver só com você. A santidade tem a ver com você tocar outras vidas, tocar outras pessoas. A sua santidade, ela toca e abençoa a vida de muitas pessoas. Se você quer que outras pessoas sejam santas, você precisa também se santificar. O Evangelho não tem a ver conosco, tem a ver com a nossa adoração a Deus e com o nosso amor às pessoas. Então, esses 3 pontos importantes. Como ser santo? Ser radical. Segundo ponto, contemplando a face de Jesus. E o terceiro, pela palavra. E nós vamos aqui já caminhando para o fim. E como diz o tema dessa palavra, tenha coragem de ser santo. Eu quero te instigar, te movimentar, você ter a coragem de ser santo, a você viver essa vida em santidade. E viver em santidade é você andar contra a cultura. A cultura desse mundo, ela vai te empurrar a não viver uma vida de santidade. Ela vai te empurrar para viver uma vida impura, uma vida longe dos caminhos do Senhor, uma vida longe daquilo que você poderia viver de forma plena em Jesus. O mundo vai querer te influenciar para isso. Mas você nasceu, você jovem, você adolescente, você que está me assistindo aí, nasceu para ser contra a cultura. Contra a cultura desse mundo, porque o seu papel é estabelecer a cultura do reino de Deus aqui na terra. Você tem uma missão, você tem um propósito, você tem uma missão para cumprir. Estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Qual é a cultura do céu? A cultura do céu é santidade, então eu vou ser santo. Qual é a cultura do céu? É pureza, então eu vou me purificar. Eu vou ser puro nos meus relacionamentos, eu vou ser puro na escolha da pessoa que eu vou me casar, eu vou ser puro nos meus olhos, eu vou ser puro naquilo que eu penso, naquilo que eu vejo. Eu vou me santificar, eu vou ser contra a cultura e assim você vai transformar o mundo. Talvez você faça parte da Gen Y, né, que são os millennials. Eu sou millennial, né? Nós somos millennials. Você que nasceu de 1980 a 1996, você tem as suas lutas, os seus problemas, mas você pode se santificar. Ou talvez você seja da Gen Z, né? Não sei se você tem ouvido falar sobre isso. A geração Z, que são pessoas nascidas de 1997 a 2015. Você tem as suas lutas, você tem as suas dificuldades, mas eu quero dizer para você que você nasceu para ser santo no Senhor. Isso não mudou. Você nasceu para viver uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida que glorifica o Senhor através da santidade. No entendimento de que é Ele que faz isso em você, é Ele que te transforma,
quanto mais você o contempla, mais ele vai te transformar, mais vai ser gloriosa a sua vida aqui na terra, na luta contra o pecado, na luta contra os seus desejos carnais, vai se tornar leve. Por quê? Porque você está focado em Jesus, você está focado na palavra de Deus, você está focado nas coisas de Deus, você está servindo a sua igreja local, você está servindo a sua igreja, você está sempre pensando nas coisas do alto, e assim você vai sendo santificado. Seja contra a cultura, vamos nos levantar em santidade. Se levante em santidade lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Se levante para viver uma vida santa. E quando eu falo isso, não é para você ficar arrotando santidade, dizendo quanto você é bom. Não, não é uma vida legalista nem religiosa. Pelo contrário, a santidade por si só, ela gera testemunho, ela gera vida. Eu quero te convocar, finalizando já essa palavra, a você ser sal e luz dessa terra. Ser sal e luz dessa terra tem tudo a ver com santidade. Nós precisamos santificar essa terra, trazer pureza para os lugares impuros. Aonde há trevas, você vai trazer luz através da santidade. Uma vida de santidade te livra de todo o mal e abençoa o mundo com os princípios e os valores do reino de Deus. Eu não sei qual é a sua luta hoje, talvez você esteja lutando contra a pornografia, talvez você esteja lutando com um relacionamento que você não consegue deixar e você sabe que isso tem te levado a uma vida impura. Talvez os seus pensamentos estão impuros. Talvez você esteja numa luta aí com o pecado. Mas eu quero orar por você e quero declarar que a partir de agora, nesse entendimento, através dessa palavra, que você nasceu para viver uma vida de santidade. Eu quero que você entenda e você coloque em prática essa palavra. Que você seja radical, que você contemple a Jesus, adore a Jesus, viva um relacionamento com Deus e que você seja santificado através da palavra, que você leia a Bíblia. Um conselho que eu posso te dar também, tenha pessoas que possam te aconselhar, pessoas que vão te ajudar nesse processo de santificação também. Tenha pastores, líderes, homens de Deus ao seu lado para te ajudar nesse processo, para que você cresça em santidade. Faça parte da sua comunidade, se envolva na sua comunidade, na sua igreja local, e eu tenho certeza que você vai viver uma vida pura e você vai manifestar o reino de Deus e você vai ser um jovem, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, sem brechas para que o diabo possa entrar na sua vida, sem mentiras para que o diabo possa acusar você. Não, quando você vive uma vida de santidade, você vive as verdades de Deus e você pode viver a plenitude disso, sem culpa. Você pode viver a plenitude disso, uma vida pura, uma vida que agrada a Deus. E eu tenho certeza que dessa forma você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui na terra para a sua vida e viver o seu chamado. Eu quero orar por você e te abençoar. Feche seus olhos onde você estiver. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra, a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que nos enche. Muito obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está levantando agora uma geração de jovens, adolescentes, homens de Deus, mulheres de Deus, que se levantarão em santidade, em pureza. Levanta na nossa geração pessoas, Senhor, que buscam ser como Tu és, ser santo como Tu és, e que com a nossa santidade, que com a nossa pureza, além da nossa vida ser uma vida plena em Ti, de nós experimentarmos da Tua vontade, nós possamos impactar o mundo. Nós queremos impactar o mundo, nós queremos impactar as nações através da cultura do reino, através da santidade, da nossa santidade. Em nome de Jesus, santifica os meus irmãos. Senhor, livra eles de todo mal. Eu declaro libertação agora, em nome de Jesus. Libertação sobre a sua vida, de todo pecado. Receba agora, seja livre agora de todo pecado. Você já foi livre naquela cruz. Por suas pisaduras, você já foi sarado. Você já foi curado, você já foi liberto pela obra da cruz e pela ressurreição de Cristo. Você tem poder para reinar nessa terra com Jesus e viver essa vida poderosa em santidade. Que você possa viver os melhores dias da sua vida, que você possa viver intensamente para Jesus, cumprindo aquilo que Ele tem para você nessa era.
porque foi para um tempo como este que você nasceu. Pai, eu abençoo os meus irmãos, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.